Agora, retomando a segunda parte, vamos falar rapidamente um pouco sobre liderança, que é um assunto que eu gosto bastante. Bem-vindo aí a galera que chegou agora. Perderam a primeira parte aí, mas faz parte. Vocês gostaram da primeira parte, galera? Foi legal? Amém, graças a Deus. Foi muito bom hein, ter passado esse momento com vocês. Agora a gente vai finalizar aqui sobre liderança, tá? Eu trouxe aqui para vocês falar sobre liderança com base nos conceitos de um líder que eu tenho acompanhado durante um tempo já, alguns materiais dele, tá? Que é o John Calvin Maxwell. Não sei se alguém já ouviu falar, mas ele é um escritor, ele é palestrante, ele é líder, ele é um pastor também de uma igreja na Flórida, nos Estados Unidos. Ele tem vários livros que ele escreveu sobre liderança. Eu acho muito válido as coisas que ele escreveu sobre liderança, e eu trouxe algumas coisas para vocês aqui, com base naquilo que ele traz para nós. Eu coloquei uma frase legal aqui dele, que ele diz assim: liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Liderança é influência, nada mais, nada menos. Todos nós somos líderes de alguma forma, tá? Eu quero dizer para você que a ideia dessa palestra, ela pode ser levada para empresários, gestores, líderes de equipe, profissionais de desenvolvimento de liderança, e o objetivo sempre é inspirar e capacitar participantes a liderar com propósito, com influência e valores segundo os princípios do John. Eu coloquei um slide legal aqui para falar sobre isso, porque o que ele traz de princípio de liderança praticamente, acredito que 99% venha da liderança do que Jesus Cristo fez aqui na Terra. Então peço permissão para vocês para falar um pouco sobre este líder, tá? E o que seria liderar de verdade? Quem aqui de verdade se considera um líder? Levante aí a sua mão. Vocês se consideram líder? Parabéns para vocês que se consideram líder. O líder, ele é uma pessoa que sem dúvida faz toda uma diferença por onde ele passa no seu ambiente de trabalho, na sua vida, com a sua família, em qualquer lugar. E liderar é menos sobre essa questão de poder e mais ali sobre servir, né? Sobre servir, inspirar e também influenciar. É o que Jesus Cristo fez quando passou aqui na Terra. Ele inspirou, ele influenciou e ele também serviu as pessoas. Foi ou não foi? Liderança, gente, não tem a ver aí com posição, mas com impacto, influência e inspiração. Isso tem a ver com liderança. Liderança, como eu disse, servir, inspirar e influenciar. Um líder não tem nada a ver com a questão de ter poder. Então existe uma diferença quando a pessoa é apenas um chefe e quando ele verdadeiramente ele é um líder. Existe uma grande diferença. A liderança, eu creio que é um dom que Deus nos dá, uma missão que Deus dá para cada um de nós, mas nós temos que entender que tem pessoas que nascem com esse dom de líder e tem pessoas que adquirem esse tipo de capacidade de liderança. Todos nós conseguimos adquirir esse dom, né, a capacidade de liderar também. E aí é o que eu falo, você lidera quando você inspira alguém de alguma forma, quando você toma uma atitude que muda positivamente o ambiente à nossa volta, né, ou quando damos algum tipo de exemplo. E para que eu possa inspirar alguém no meu processo de liderança, eu tenho que buscar inspiração em alguma fonte. Então, o primeiro passo que eu pergunto para você, primeiro ponto, para que você possa cada dia se tornar o melhor líder no seu segmento, ou mesmo na sua vida, com a sua família, nos seus negócios, você tem buscado inspiração de onde? Quem tem sido a sua fonte de inspiração para que você possa ter conteúdo, para que você possa inspirar, para que você possa tomar atitudes positivas, para que você possa mudar o ambiente à sua volta. Sendo que já percebemos que no Brasil, a maioria de nós estamos ali com transtornos de ansiedade, estamos doentes de todas as formas possíveis, a maioria das pessoas não tem atitude, então você também está com dificuldade de encontrar pessoas à sua volta, que se juntam a você, que vista a camisa, para que possamos encontrar soluções, para que possamos trabalhar melhor, conquistar melhor algo que a gente deseja, administrar a família, né, Neto? Que não é fácil, precisamos de ter aí inspiração para que possamos tomar atitudes que mudam o ambiente de maneira positiva, ou então dando exemplo. Nós estamos dando exemplo o tempo todo, alguém está acompanhando aquilo que a gente está fazendo. Como eu coloquei aquela imagem anterior na palestra, daquele rapaz construindo o caminho, ele está deixando um legado ali. Qual o legado que vocês estamos deixando, né? Qual o caminho que a gente está trilhando, que as pessoas virão após nós ali. E segundo o John Maxwell, ele fala que existem ali 5 níveis de liderança. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre esses 5 níveis de liderança, de maneira bem rápida, bem objetiva,
para que a gente não tome muito tempo aqui no evento, não fique também cansativo para você. As pessoas aqui, o primeiro tipo de liderança é a liderança da posição. Então as pessoas seguem porque tem que seguir. É o nível do cargo, o poder vem do título e não vem da influência. Esse aqui é porque a pessoa manda e acabou. O chefe comanda e ele comanda e determina, tem que ser executado, mas ele não traz inspiração nenhuma. Esse aqui é um tipo de liderança que não é a melhor das opções de você escolher para liderar qualquer segmento. O segundo é a permissão. As pessoas seguem porque elas escolhem, porque elas querem seguir você, porque elas sentem prazer em poder seguir você, seguir ali o que você transmite. Aqui, justamente onde nasce uma coisa importante, o relacionamento interpessoal. É quando as pessoas escolhem nos seguir, porque realmente elas sentem prazer, porque enxergam algo que nos agrega crescimento. Claro que nem todo mundo segue pessoas como líderes com influências positivas. Nós temos alguns influencers na internet, né, Rafa? Que tem milhares de seguidores, mas eu não sou seguidor, mas quando você entra no perfil, o que mais tem lá é muita gente seguindo, mas quando você vai ver o conteúdo, não agrega absolutamente em nada. Mas elas estão seguindo por quê? Porque querem seguir. Porque acham que é interessante, eu vou seguir, acabou. Não é? O líder, ele conquista duas coisas importantes: respeito e confiança. Está aqui para que a gente possa meditar muito nessas duas palavrinhas aqui. Respeito e confiança. Para que eu possa adquirir respeito e confiança, eu primeiramente preciso ter respeito por mim mesmo e preciso também ter confiança em mim mesmo. Se eu tiver respeito e confiança na minha pessoa, se eu souber bem o que eu faço na minha vida, o caminho que eu escolhi trilhar, se eu tenho bem desenhado o que eu desejo alcançar na minha vida, eu vou desenvolver isso aqui primeiramente por mim, para que as pessoas que vierem a me seguir como líder também terão por mim respeito e também confiança na minha palavra e na minha pessoa. Como é que existe relacionamento sem confiança? Existe? Não existe. Também não vai existir relacionamento entre você e o seu liderado, ou entre você e o seu líder, se não houver confiança. A confiança é algo muito importante. As pessoas seguem porque gostam do líder, não porque são obrigadas a segui-lo. Tem prazer estar ali, é confortável, é gostoso. O outro passo aqui, produção. As pessoas seguem pelo que o líder faz, pela organização, no nível de resultado. O líder, ele não só ele vai inspirar ali pela entrega, mas ele também, pelo exemplo, pela competência, ele entrega, ele agrega resultado ali no ambiente onde ele lidera. E as pessoas fazem exatamente o que vem o líder fazendo. Se ele traz resultado, ele leva resultado, automaticamente as pessoas vão seguir também, vão trazer resultado juntamente com esse líder, nesse ponto aqui da produção. O outro é o desenvolvimento de pessoas. As pessoas também seguem o líder pelo que ele faz pelas pessoas. Geralmente o chefe, eu faço trabalho de palestras nas empresas, em todo tipo de segmento, porque eu trabalho com pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo, então eu vou na empresa do Fabrício, eu trabalho o Fabrício e trabalho mais 3 pessoas com ele. Eu vou lá e já faço uma reunião com ele e faço um trabalho com a equipe dele. De 3 para frente, eu estou ali. Eu vou conversar com os empresários e muitas vezes eu vou conversar com empresários, apresento o meu trabalho de motivação, que fala de qualidade de vida, de crescimento pessoal, e aquele cara tem um perfil de chefe que ele pensa assim. Ele fala assim para mim: as pessoas aqui não merecem esse tipo de trabalho. Eu não vou perder o meu tempo com isso, não vou investir, porque as pessoas que não vestem a camisa, porque não cumprem horário, porque não tem respeito. Ele fala um monte de problemas que ele tem de relacionamento dentro da empresa. Aí eu pergunto para ele: quantas vezes você parou para treinar a sua equipe e qualificar a sua equipe, para desenvolver a mente da sua equipe? Ele nunca fez isso. E ele quer resultado diferente. Mas ele é um chefe. Ele falou: não, eu já pago o salário em dia, eu já pago os benefícios para ele, a obrigação dele é fazer a parte dele bem executada. Só que ele esquece que existe o lado da saúde emocional. Assim como eu trabalhei durante 10 anos na PM, e a PM, a Polícia Militar de São Paulo, ela tem um serviço psicológico muito bom, só que tem um detalhe: eu acho que eles deveriam olhar um pouco mais para os policiais como humanos, para ver que às vezes o Fabrício não está legal, chamar você e vem cá, vamos conversar. Não tem isso. Primeiramente o cara vai lá, dá um tiro na cabeça, tira a própria vida, para depois querer apoiar a família. Aí adianta? Não adianta nada. E nós, como líderes, nós fazemos pelas pessoas. O líder, o verdadeiro líder, ele se importa com as pessoas que fazem parte do time dele, do ciclo de pessoas. Tem que ter esse estreitamento, tá? Tem que se aproximar das pessoas, tem que ter essa relação de confiança, entender um pouco desse lado humano da pessoa, porque o relacionamento interpessoal é o que vai determinar o sucesso de uma empresa. E o líder, ele se importa. O verdadeiro líder, ele forma outros líderes.
Você que é um líder, ou deseja se tornar líder, você tem que entender que você tem que formar, depois de você, outros líderes também. Um verdadeiro líder, ele conduz pessoas a se tornarem também líderes. E todos nós aqui somos líderes, primeiramente, da nossa própria vida. Aquele que é casado, além de ser líder da própria vida, é líder da família, ele lidera a esposa e os seus filhos, o seu lar. Ele lidera muito bem, para depois ele querer liderar o seu trabalho, liderar a sua empresa, ou se ele é um colaborador, poder conduzir bem o seu trabalho, onde ele executa. A liderança começa dentro de nós, na nossa vida. Ele ensina, ele inspira, ele delega e ele também empodera. Tá? Olha que interessante aqui o que o John ele ensina para nós sobre liderança. Ele cria uma cultura de crescimento. O verdadeiro líder, ele jamais vai desejar crescer sozinho. O líder verdadeiro, ele quer crescer e quer que as pessoas que estejam à volta dele também cresçam com ele. As empresas que eu faço o trabalho de palestras, que eu tenho grandes resultados com o desenvolvimento de pessoas, são aqueles líderes, aqueles chefes de empresa, aqueles empresários que se importam com o lado humano. São os lugares que a gente mais tem resultado positivo, porque eles entendem que são pessoas como eles, que precisam sempre de estar buscando ajuda, buscando conhecimento, informação e aprendizado, para que cresçamos como pessoas. Então esse é o papel do líder no desenvolvimento de pessoas. E tem aquele que seria no pico da montanha, né? Pinnacle, né? As pessoas seguem pelo que o líder representa. Esse aqui é o nível mais alto, né, da categoria da liderança, da inspiração e também do seu legado. O líder ele vai se tornar justamente o exemplo vivo de valores e também de propósito. E é o que mais hoje a gente vê, pouco se vê hoje, é justamente encontramos pessoas verdadeiramente de princípios, de valores, e que verdadeiramente executam o seu propósito como líder. Então, toda vez que eu faço o meu trabalho, eu também tenho palestra para falar de propósito de vida, e isso aqui está completamente alinhado com os nossos valores, onde vai trazer o resultado do crescimento da empresa. Nós temos que trabalhar cada vez os nossos princípios e os nossos valores, para que possamos estar com o nosso propósito muito bem alinhado, sabendo de onde saímos, onde estamos e aonde queremos chegar definitivamente. Então, aqui são 5 níveis de liderança aqui, que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E também tem uma outra parte de um outro livro do John Maxwell, que ele fala sobre as leis irrefutáveis da liderança. Então, eu tirei algumas dessas leis, resumidamente, para que você possa ter aqui um gostinho e se aprofundar mais nisso daqui, na sua carreira, na sua vida. Isso aqui é um assunto muito valioso. Existe uma lei que ele chama a lei da tampa, que a liderança ela é o limite do potencial de uma organização. Está dizendo que a empresa ou os liderados só poderão chegar no máximo ao nível que o líder é. Se o líder é um nível 7, a equipe jamais vai alcançar um nível maior do que o dele. Então, primeiramente, começa por quem? Por quem está liderando crescer e se desenvolver para que a equipe possa, os liderados possam também crescer e alcançar o nível dele. O crescimento da empresa começa pelo crescimento do líder. Eu sou o primeiro que devo buscar crescimento pessoal, crescimento profissional, intelectual, espiritual, de todas as áreas da minha vida, da minha saúde também. Como que na minha empresa eu vou cobrar ali o desenvolvimento da produtividade dos meus colaboradores ou dos meus liderados, se eu mesmo não conduzo nem a minha vida, nem o meu tempo, nem o meu projeto de vida, os meus horários, não cuido da minha saúde de maneira correta, não sei lidar com pessoas. Eu conheço pessoas, eu trabalhei, tive dificuldade, muita dificuldade de relacionamento dentro da polícia militar. Eu sou um cara que eu batia de frente mesmo, eu sou um cara difícil, né? Eu não acredito no negócio de signo aí, mas eu sou de Áries, né? Para quem acredita, então sabe que a Ariana é meio complicado, né, Rafa? Então vinha algum cabo, algum sargento levar uma comigo lá, eu já pegava, já espanava com ele rapidinho ali, era no tete a tete, falei, amigão, lá na favela lá, ó, o ladrão não quer saber se você é cabo, sargento ou tenente não. Lá é tiro, porrada e bomba, é bala que come, e você vai levar uma comigo aqui dentro achando que eu sou quem? Não sou qualquer um não, rapaz. Tem que me respeitar. Eu tomei umas canetadas lá, já fiquei preso, já saquei arma para oficial, né? Já fiz umas loucuras aí na PM por causa de problemas aí emocionais, mas dificuldade de relacionamento, né? Então a pessoa ali, ela presta, o cara é amigo seu ali, fez escola de soldado com você, presta um concurso, faz uma provinha meia boca, se torna um cabo, aí chega e você fala, e aí meu truta? Ele fala, truta nada, posição de sentido e continência. Que retardado, cara, nada a ver, que besteira, sabe? Cadê aquele lado humano, né? Tudo bem que existe ali toda uma questão de uma hierarquia, existe o respeito, temos que respeitar, mas a gente lidera pelo amor ao próximo, pela empatia, se colocar no lugar do outro, se importar com as pessoas, se conectar coração a coração. É isso que a gente faz. E eu vou falar para você, é triste
mas eu abordei uma vez um cara do PCC no carro, lá na Leste, lá, e o cara na abordagem, ele falou, olha, você está no lugar errado, porque nunca eu fui abordado com o respeito que você está me tratando aqui. E eu estava com um colega lá na viatura de Rocan, e o cara tinha passagem, ele era do PCC, tinham roubado uma Tucson de um senhor, ele não lembrava a placa. Eu falei para ele, ó, você tem que lembrar da placa e ligar o 90 para que a gente possa tentar encontrar o seu carro. Não foi 2 minutos, veio subindo uma Tucson prata, bege. A gente abordou, e o cara era do corre. E o colega meu ali, né, dentro da viatura, tinha guardado umas coisinhas ali para poder levantar trampo, né? Vocês entendem, né? Não vai levantar trampo. E queria, de algum jeito, atrasar o lado do cara, de qualquer jeito. Tava ali coçando para atrasar. Eu falei, que deixa o cara embora, o cara tá tudo certo, documento tem jeito. Mas não, mas tem que atrasar o lado do cara, porque o cara é ladrão. E o cara agradeceu pelo respeito que eu tratei ele. E uma certa feita, eu estava trabalhando também já na Força Tática, lá no posto de gasolina, lá, aguardando para comer o lanche, lá, fazendo segurança. Aí chegou um rapaz e falou, o Vicentini, que era meu nome de guerra, né? Vicentini, falou, lá na conveniência tem um pão de queijo e tem um cappuccino pago para você lá, bom dia de serviço. Aí veio o sargento e falou, você está correndo com o ladrão, polícia? Eu falei, não, por quê? Porque esse cara é do PCC, o cara vai pagando um cafezinho para você, mano. Aí você vai ver depois quem que era o cara. Era aquele cara que lá atrás eu abordei ele e tratei ele com respeito. Então eu falo para você, o respeito volta, não volta? Tudo que vai volta. Da forma que você tratar as pessoas de uma forma ou de outra, elas vão tratar você. Na época dos atentados do PCC em 2006, quem aqui já era nascido em 2006? Todos já eram nascidos? Né? Eu estava naquela época ali, foi terrível, socorri amigos meus baleados, são cenas que eu jamais vou esquecer na minha vida, mas eu fui guardado por Deus, e eu tenho certeza que em algum momento daquele, se eu tivesse tratado algum cara ali como eu deveria tratar, talvez eu teria sido uma vítima de um daqueles atentados, porque eu estava em cima da moto, trabalhando na avenida, moto, é fácil acertar um cara na moto, não é? Muito mais fácil do que na viatura, né? Mas eu falo para vocês, essa questão de liderança, de você se importar e cuidar com as pessoas, então, que você possa buscar, né, cada dia crescer como pessoa, para que você possa liderar as pessoas com respeito também, com humildade e com uma influência positiva. Lei da influência, olha que interessante essa lei. A verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Liderar é o que, gente? Convencer, inspirar, motivar, não é sobre poder de mobilizar. Eu não tenho o poder de mover ninguém do lugar. Eu não sou Deus para fazer isso. Eu tenho a capacidade de, através de um trabalho bem feito, convencer você, inspirar você e te motivar, de alguma forma, a sair do seu lugar e crescer como pessoa. Isso nós temos a capacidade de fazer. Se nós buscarmos ser pessoas inspiradas, pessoas motivadas, para que eu possa convencer que aquele caminho que a pessoa está trilhando não é o melhor, que ela pode trilhar outro caminho para alcançar o sucesso na vida dela. Então essa aqui é a lei da influência. Existe também a lei do processo. A liderança se desenvolve como? Diariamente, não em um dia. E não existe, gente, atalhos. A maioria das pessoas que não tem sucesso na vida, ou as pessoas medíocres, elas querem buscar atalho. Elas não querem percorrer o percurso correto para alcançar ali o objetivo dela. Então nós precisamos entender que a liderança se constrói com constância, humildade e muito aprendizado. O líder verdadeiro, o líder nato, ele sempre busca aprender. O tempo todo, nós como líderes estamos buscando aprender algo. Se você se considera um líder, eu tenho certeza que um desses quesitos você coloca como principal, que é estar buscando o tempo todo o aprendizado. Como eu disse, a tecnologia está avançando, o mundo está avançando em conhecimento, e não tem como eu liderar se eu não buscar o tempo todo estar atualizado com conhecimentos, para que eu possa influenciar pessoas. Conhecimento, constância, constante ali, mas uma coisa também muito importante, a humildade. O líder de verdade, ele é humilde. Como eu falei, ele conecta coração a coração. É diferente de você querer mandar só pelo poder de ser um chefe e falar, eu quero assim, acabou. Não, não funciona bem essa liderança. A liderança com propósito, ela é diferente. Tá? Lei da adição. Lei da adição. Os líderes agregam valor servindo aos outros. E eu quero que você leve essa pergunta para você. Como que você pode contribuir para o crescimento das pessoas ao seu redor? Durante os 10 anos que eu trabalhei na Polícia Militar, eu era apenas um patrulheiro. Quando pegava ocorrência, levava para a delegacia. Teve um dia que eu peguei o mesmo ladrão 3 vezes no mesmo dia. Eu gastei quase minhas 12 horas do trabalho só preenchendo o BOPM. E o desgramado saía pelo fundo da porta da delegacia. Quando eu saía para a rua com a viatura, ele estava roubando de novo. Desse jeito. Que vida louca, né? Mas eu falo para vocês, não é fácil. Mas eu sempre busco sair de casa todos os dias, buscando contribuir para o crescimento das pessoas à minha volta.
entregar algo de bom para as pessoas, influenciar para o bem. Eu quero que você reflita aqui, como que você pode contribuir com a sua vida, com a sua experiência, com seus conhecimentos, com os dons e talentos que Deus te deu, como que você tem contribuído com as pessoas que você se conecta todos os dias na sua vida, seja na tua família, no teu trabalho, com os seus amigos, talvez na igreja que você frequenta, nos lugares que você vai, como que você tem buscado contribuir? Eu vivia 12 horas numa viatura e as outras 12 horas eu era fazendo escolta lá, por exemplo, lá para o Rogério Ceni, vivia cansado, só queria saber de dormir, Fabrício, eu não tinha qualidade de vida, eu sempre gostei muito de correr e de jogar bola, então quando eu entrei lá eu comecei a trabalhar e aí eu parei de praticar atividade física, já não me alimentava direito, Rafa, fiquei doente, já fui ficando doente, aí até que chegou naquele momento em que você perde o prazer pela vida, e aí você tem uma arma na mão, problema para resolver, aí acaba a família, aí que solução que você acaba encontrando? É mais fácil, né? Mais fácil, achando que ali resolve o problema. Mas quando você começa a entender que Deus tem um propósito gigantesco na sua vida, e que você foi criado para influenciar outras vidas de pessoas, para o bem, com os dons e talentos que Deus te deu, e aí a sua vida vai começar a fluir, e aí você não vai ter tempo de ter pensamentos negativos, ou viver uma vida sem graça. Então existem duas formas de viver, ou eu estou apenas existindo, aquele funcionário buzina de avião, né? Lembra do buzina de avião? Serve para nada? Ou a gente está sendo buzina de avião, ou a gente está influenciando, né? Trazendo algo de valor, aonde a gente vai, e todos os dias, por onde eu passo, independentemente, quando eu visito as empresas, se eu consigo abrir uma parceria ou não, ali algo de bom eu deixo no coração de alguém, eu crio uma amizade, crio um vínculo, pego informação e conhecimento, e dali eu consigo encontrar outras oportunidades de crescimento. Mas eu sempre busco criar vínculo com as pessoas, criar algum tipo de amizade, de relacionamento, para que a gente possa trocar ideias e agregar valores e crescer como pessoa. Isso é muito importante, que você também busque, como líder, ser uma pessoa que busca sempre agregar valor, né? Líderes de verdade não fingem perfeição. Eles inspiram porque justamente são humanos, consistentes e coerentes. Então aqui são características também de um líder que ele compreende que ele é um ser humano. Ser humano falha ou não falha? Erra ou não erra? Errar é do ser humano. Temos que entender isso, temos que aceitar também. Sabe que é muito difícil a gente perdoar as pessoas. É difícil ou não é perdoar? Quando alguém machuca a gente. É difícil. Mas sabe que é muito difícil também você se perdoar? Já parou para pensar nisso? É fácil a gente errar e a gente também se perdoar porque errou. Porque às vezes você quer, né, Rafa, fazer uma coisa certa e você acaba errando. Aquilo que você queria fazer, você acaba machucando outra pessoa. E aí você vai tentar lhe pedir desculpa. E aí você se rebaixa, se humilha pedindo desculpa, perdão porque você errou. Mas e quantas vezes você tem se perdoado também pelo que você fez? Às vezes com você mesmo. Né? Quanto mais rápido você aceita esse perdão, você dá o perdão, mais rápido você consegue evoluir. Exatamente. Rafa falou que quanto mais rápido você aceita esse perdão, mais rápido você se recupera. Você consegue seguir adiante. Então o líder ele inspira porque ele é humano, ele compreende que ele é humano e como eu falei, quanto mais eu me conecto com o meu Deus, como eu falei na primeira palestra, quanto mais eu me conecto com o meu Deus, mais eu entendo o tamanho do amor de Deus por mim, ao mesmo tempo eu entendo que eu não sou digno nem sequer do ar que eu estou respirando, eu também entendo que na verdade eu não preciso de dinheiro para sobreviver, eu preciso da graça do Senhor e do ar para respirar, que dinheiro é consequência de um bom trabalho. Automaticamente compreendendo isso, eu também vou aceitar que as pessoas que eu lidero também são seres humanos, suscetíveis a falhas, que são pessoas que não são fáceis de lidar, cada um são criados num tipo de cultura diferente, de um aprendizado diferente. Tem pessoas que perderam o pai muito cedo, tem pessoas que foram criadas sem o pai, tem pessoas que foram criadas sem a mãe, foi criada pelos avós, tem pessoas que foram criadas sozinhas, teve que se virar na vida para crescer, e essa pessoa vem com traumas, ela vem com um monte de questões que tem que ser trabalhado o emocional delas. E a gente como líder tem que ter essa percepção de aceitar a pessoa como ela é, entender que ela também é um ser humano. Agora tem gente que não se reconhece nem como ser humano e fica achando que é Deus perante os outros, né? Quer pisar em cima, acha que sabe tudo, que só ele tem razão, não dá espaço para que as outras pessoas também opinem, dê opções de desenvolver um trabalho, surgir ali ferramentas, desenvolver, inovar alguma coisa dentro do trabalho, para que a gente possa crescer junto. Liderar é servir, e servir engrandece. A autenticidade e vulnerabilidade inspiram confiança, tá? Empatia, ouvir mais, julgar menos, compreender mais. Olha que interessante, as pessoas elas primeiro acreditam no líder, depois na visão do líder. Olha aqui, eu tiro daqui muitas lições aqui do exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio servir
e ele se tornou grande porque ele serviu. Ele era autêntico, verdadeiro em tudo aquilo que ele falava, como ele agia também. Ele era vulnerável. E essa vulnerabilidade de Jesus Cristo, junto com a autenticidade que ele tinha, ele inspirava confiança nas pessoas. E por isso ele fez o que ele fez, transformando o mundo com a passagem dele aqui na terra. Ele ouvia muito mais e julgava muito menos e compreendia mais as pessoas. As pessoas acreditavam nele, para depois acreditar na visão daquilo que ele pregava. Tanto que ele conseguiu pegar 12 discípulos, que acho que se fosse qualquer um de nós aqui, para quem tem aí um conhecimento mais profundo do que Jesus fez com os discípulos dele, eu acho que eu, como Tiago, acho que eu não pegava nenhum daqueles ali não, para liderar não, que é um povo difícil, cara, misericórdia. Mas ao mesmo tempo eu olho para eles e falo, eu sou igualzinho Pedro, eu sou igualzinho João, Tiago lá, né? A maioria, mas tudo marceneiro, né? Tudo carpinteiro, né? Pescador e carpinteiro, né? Povo difícil, não é verdade? É? Por isso que Jesus escolheu ele. É, né? Conhecia, né? Conhecia o coração já deles. Mas bem-aventurado é dar do que receber. O líder, ele busca cada vez mais sempre entregar muito mais do que receber. Porque quem nos abençoa é o nosso Pai do céu. Nem todo ser humano vai agradecer você. A gente falou no começo da palestra que a maioria do ser humano está grato ou está ingrato? A maioria do ser humano é ingrato. E aí você vai ficar depositando expectativa em ser humano? Quantas vezes eu não fiz promessa para mim? Hoje eu cheguei a 98 quilos, estava com 110, a meta é chegar nos 80. Tá uma luta, rapaz. Viu o salgadinho ali, já do negócio do salgado ali. Rapaz, que difícil. Mas eu faço promessa para mim mesmo. Até dezembro eu estou com 80 quilos. Eu estou com 98 ainda, tá difícil. Aí eu vou prometer algo para o Rafael e vou cumprir. Você não cumpre nem para mim, rapaz. E a gente fica depositando expectativa nos outros. Para de depositar expectativa em seres humanos. As pessoas são falhas, assim como eu, como você. Lembra-se que é Deus aquele que te dá vida, te dá saúde, te dá todos os dons e talentos e capacidades de você conduzir o seu caminho. Mas conduz o seu caminho, mas entregue, busque sempre entregar tudo que você puder entregar de melhor. Escolha entregar o seu melhor. Escolha. E Deus é quem vai abençoar você. Tem uma parte da Bíblia que Jesus fala para as pessoas ali fazerem o bem, praticar boas obras, e as pessoas verão as nossas boas obras e vão glorificar ao nosso Deus que está no céu. Essa nossa prática de boas obras aqui na terra é quando eu entendo que eu estou aqui para servir as pessoas, porque somos irmãos, como aprendemos na primeira parte da palestra, somos brothers, então eu estou aqui para servir as pessoas à minha volta como seres humanos irmãos, independentemente se eu vou receber o mesmo em troca ou não, porque cada um entrega o que tem dentro do seu coração, já aprendemos isso. Eu só posso entregar algo do meu coração se estiver preenchido de algo que agrega, e aí você vai ver a maioria das pessoas acorda de manhã e não ajoelha no chão para orar. A maioria das pessoas acorda de manhã, não pega uma Bíblia para ler, não vai ler um livro, sabe o que ela faz? Ela abre a rede social, vai olhar para a vida dos outros, vai fazer fofoca, vai compartilhar a foto de ladrão baleado, gente com o pescoço cortado pingando sangue, fica assistindo Globo, Record, Band. A maioria das pessoas estão fazendo isso. E a gente quer ser diferente, a gente quer resultado diferente. Não vai conseguir. Começa conosco, mas escolha sempre, se você puder, sempre entregar. Escolha entregar. O nosso mundo está como está hoje. O egoísmo está reinando no coração das pessoas. Porque o brasileiro, como eu falei no começo, ele quer sempre dar aquele jeitinho brasileiro de sair na vantagem, de ganhar que seja 10, 20, 30 reais ali de vantagem em cima da pessoa. E lá na frente o tombo é grande e o prejuízo é grande porque a justiça vem da onde? Vem do céu. E essa justiça, ela não falha, meu amigo. Ela não falha. Eu falo que a nossa vida aqui é o seguinte, todo mundo vai passar por ela aqui em vida. E vai pagar a conta em vida. E muitos vão pagar a conta em vida com a própria vida, infelizmente, tudo questão de escolha. Mas lembre-se desse exemplo aqui, esse meu mentor aqui, ele me ensina, e eu busco todos os dias sair de casa, e eu falo para as pessoas que eu estou pouco me importando com a questão do que eu preciso, porque lá em Mateus capítulo 6 fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecidas a Deus todas as suas petições, que Ele vai te dar. Ele sabe o que você precisa, mas sabe o que Ele precisa? Ele precisa que você aqui, como pessoa, olhe para a pessoa que está do seu lado, com amor. E ajude essa pessoa a ser uma pessoa melhor. Entrega algo de bom para ela. Seu sorriso, seu abraço, seu bom dia. E aí você vai criar um relacionamento, um laço. E esse laço vai surgir ali. Oportunidade de trabalho. Oportunidade de você fazer dinheiro. E automaticamente impactar outras vidas de pessoas com o trabalho que você realiza. Eu cansei de ficar na polícia dando tapa na orelha de ladrão. Mentira, não faz isso não, tá? Ficar pegando ladrão, roubando, sabe? O tempo todo lá, 12 horas escoltando o cara, ficava dormindo no aeroporto, que nem meu filho nasceu, nem curti meu filho pequenininho, porque toda vez que tinha um BO para resolver, eu estava fazendo escolta, fazendo bico, correndo para ir para cá, não tinha qualidade de vida, só preocupado com o quê? Não, vou trabalhar para dar o melhor para minha família.
Aí até comentei no começo, acabei esquecendo, é muito assunto, tinha um sargento lá que trabalhou com a gente lá, com 42 anos de idade na época, construiu uma bela de uma casa com piscina, com quadra, com um monte de coisa, fazia muito dinheiro, construiu uma empresa, com 42 anos ele teve um AVC, ele infartou e foi embora, deixou um patrimônio gigantesco para outras pessoas cuidarem. Aí tinha um cabo que trabalhava na Força Tática lá com ele, aí no dia do velório o cabo chegou lá, abraçou a viúva do polícia lá, do colega, pô, meus sentimentos, tal, foi ali chegando aos pouquinhos, hoje está lá usufruindo do carro, da moto, da casa dele com quadra, com piscina, com um monte de coisa, tudo que ele construiu, ele foi embora com 42 anos de idade, e para ele ficou o quê? Não ficou nada. Adianta? Não adianta. Mas aquilo que você deixar no coração das pessoas, isso daí vai ecoar pela eternidade. Pode ter certeza do que eu estou falando para você aqui, tá? O legado do líder. Interessante essa parte aqui. O verdadeiro sucesso é ver os outros crescerem. Nenhum de nós como líder, em qualquer área da nossa vida, na nossa família, no trabalho, nós não teremos sucesso se nós não estivermos fazendo com que as pessoas que estão à nossa volta também cresçam junto conosco. Nós temos que, como líder, entender que nosso principal objetivo, ao liderar, é fazer com que as pessoas também cresçam como, em primeiro lugar, pessoas. Antes de eu querer que as pessoas à minha volta, na minha equipe, que eu lidero, cresçam como um bom profissional, primeiro ele tem que entender o para que ele tem que ser um bom profissional. Se ele não entender isso, ele não vai querer crescer. Faz sentido ou não? Não faz sentido? Então, primeiro nós temos que liderar acreditando nessas pessoas. Mas elas entenderem que elas são pessoas merecedoras de uma vida digna. Eu fiz um trabalho com um amigo meu na nossa parte de palestras, ele faz ali palestras também na rede Habib's. Eu até comentei com o Vitão ali fora, antes de começar, né? Tinha um rapaz, um garçom, de uma das lojas do Habib's. Falando de motivação rapidinho para você aqui, só para você entender como é que funciona a cabeça do ser humano. E esse garçom é um cara que trabalha muito bem, Fabrício. Um cara que um excelente atendimento, muito comunicativo, brincalhão, extrovertido. Mas durante a palestra ele levantou e falou assim, esse papo de vocês é tudo papo de coach, tudo conversinha fiada, cara. Se eu tiver o dinheiro do meu aluguel, olha o que ele falou, se eu tiver o dinheiro do meu aluguel, da minha cachaça e do meu cigarro, para mim, ó, tá valendo. Aí eu pergunto para você nasceu para isso? Para pagar aluguel, fumar e beber? É um cara que ganha muito dinheiro, mais de 4 mil reais por mês, só de salário e cachê no Habib's. Com salário de 4 mil por mês solteiro, dá para comprar uma casa? Dá ou não dá? Se administrar, dá ou não dá? 4 mil reais morando sozinho? Dá para você pagar aí 500 conto em 2 cômodos de aluguel? Você tem mais 3 pau e meio para você administrar e guardar para você comprar a tua casa. Mas o merecimento dele é completamente baixo. E eu falo para você, uma pessoa dessa não merece ser incentivada a crescer e merecer uma vida melhor? Então o que falta no coração do brasileiro é conduzirmos autorresponsabilidade para que a gente possa trabalhar o merecimento, para daí você conseguir trabalhar a ambição. E é por isso que a gente tem que liderar através de ajudar as pessoas a crescerem. E o desafio, quem que você hoje está ajudando a se tornar um líder melhor? Pensa aí, você. Quem que você tem ajudado hoje, você tem buscado ajudar a se tornar um líder melhor? Às vezes eu mesmo não acredito nem em mim mesmo. Se eu não acreditar em mim, como é que eu vou acreditar nos outros? Eu preciso acreditar em mim, ter certeza dos meus objetivos, do meu plano de vida, para que eu possa acreditar nos outros e ajudar uma pessoa a se tornar melhor. Mas já comecei a refletir aí, quando você sair dessa palestra, sair desse evento aqui, escolha uma pessoa, pelo menos, uma, para que você possa ajudar essa pessoa a se tornar um líder também, assim como você quer crescer. Incentive ela a crescer junto com você. E aqui, deixo para você aqui, ó, escreva aí uma ação prática para que você possa liderar melhor nos próximos 7 dias. Eu tenho certeza que durante essa palestra aqui, muitos insights vieram na tua mente. Veio muita coisa na tua cabeça, então anote alguma coisa que seja relevante para que você possa liderar melhor nos próximos 7 dias. Então aqui fica aí esse recado aqui para você hoje. E o John Maxwell disse assim, ó, o líder hoje deve ser aquele que sabe o caminho. O líder, além de saber, ele vai pelo caminho. Ele também faz o quê? Ele também mostra o caminho. Então o líder, você tem que ser um líder que você sabe qual caminho que você está conduzindo. Aí tem uma frase muito conhecida que muita gente fala o tempo todo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E no final não chega a lugar nenhum. A maioria das pessoas estão vivendo uma vida medíocre, uma vida completamente sem graça. E o jeito que está vivendo o mundo, com o brasileiro, com 56 milhões de brasileiros, com transtornos de ansiedade, sendo o país que mais perde tempo com o celular, as pessoas estão cada vez mais dispersas do seu propósito, ou de um objetivo de vida, ou da motivação.
E se continuarmos como estamos, você vai entrar no site da Organização Mundial da Saúde, ela fala que até 2030, a depressão, ela vai passar a ser a segunda doença que mais vai matar no mundo. Como eu falei para vocês, eu estou triste porque há 2 dias atrás, o marido da minha prima se enforcou em casa. 32 anos de idade. É inacreditável como que está, e vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que está agora dentro de casa, colocando uma corda no pescoço, colocando um fim à sua vida. A gente não tem ideia da quantidade de pessoas que estão ou tentando, ou já tentaram, ou já tiraram a própria vida. O amigo meu trabalhou comigo lá no quartel, chegou em casa, o filho conheceu uma seita, uma religião aí, que falava que ele ia poder ir para um mundo melhor, para um lugar melhor, se ele cumprisse algumas etapas do processo, e a última etapa do processo foi pendurar uma corda na escada de casa, e se pendurar naquela corda. 16 anos de idade, Rafa. Menino tinha, a idade do meu filho. Chegou em casa, o filho pendurado na corda de 16 anos. Você que tem família, que tem filho, um recado para você aí. Cuida da sua família. Cuida do seu filho. Dá uma olhada no que ele anda vendo na rede social, na internet, os amigos dele no Instagram. Pega meu telefone ali, ó. Tá ali o Instagram do Arthur, tá o Instagram da Ana Clara. Eu controlo o telefone deles pelo meu aplicativo do Google Family Link, controlo o que eles assistem, o site que eles acessam, tudo eu controlo. Meu filho tem 16 anos, minha filha tem 15. Meu moleque está com quase 1,84 m de altura. Esse dia quis bater em mim. Eu subi na cadeira e falei, vem para cima. Aí ele sentou e ficou quieto. Aí de castigo perdeu o PlayStation. Vendi. Tá de castigo. Mas eu quero dizer para você, cuida da sua família, tá? Mas lembre-se, o líder sabe o caminho, mas ele não sabe o caminho, então ele também vai para o caminho e ele também mostra o caminho. E aí eu quero finalizar aqui, ficou um pouco escuro, mas Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele completa dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tiago, essa questão do suicídio é muito séria. Nossa igreja, os jovens, faz uma campanha no setembro, do Setembro Amarelo. E no Brasil, inclusive, é um período mundial, porque cerca de 730 mil pessoas se matam, cara, por ano, fora as mutilações, né, de tentativas. É muita coisa. Ela está se igualando a essas doenças aí. Exatamente. No corpo aí. Exatamente. Por que que a depressão, ela não é a segunda doença que mais mata, ela ainda está em 5º lugar? Eu vou repetir para quem não estava na primeira turma. Então, se você pegar a estatística na internet, está em 5º lugar depressão, em 4º lugar doenças respiratórias, em 3º lugar diabetes, 2º lugar câncer, e em 1º lugar doenças do coração. Né? Quase 322 mil pessoas já foram embora esse ano aqui por doenças do coração. Deve ter passado já, né? Porque eu tirei o print, era 8 horas da manhã. Depois alguém dá um Google aí, escreve aí cardiômetro, vai aparecer para você aí a quantidade de pessoas que já morreram por doenças do coração. Mas justamente o que ele está falando ali. A depressão, se continuar como está, a OMS já disse que até 2030, gente, daqui para 2030 falta quantos anos? 4 anos, pô. 4 anos. Se continuar como está, a depressão vai ser a segunda doença que mais vai matar. Eu fui agendar uma palestra, só para finalizar, eu fui agendar uma palestra numa escola, e eu estava conversando com a diretora, e ela falou que uma aluna se jogou do primeiro andar do prédio da casa dela, de 14 anos, porque estava com a nota ruim na escola, e rebelde em casa. O que a mãe fez? Tomou o celular dela. Ficou de castigo. A menina surtou, cortou a tela lá do prédio, que era do primeiro andar, e ela se jogou lá de cima do prédio. Se machucou, quebrou a perna, machucou lá. Está bem, graças a Deus, mas olha só o nível que chegou a nossa juventude hoje. A dependência emocional desse negocinho chamado smartphone, rede social e telas. E nós, como pais, somos completamente responsáveis pelos nossos filhos. Principalmente com o nosso tempo que a gente perde, com isso daí também, que a gente também perde, né? Infelizmente, a gente perde, e eles também. Aí, relacionamento interpessoal, você vai no restaurante, as pessoas não conversam mais. Teve gente que de manhã que cantou a música de Jota Quest, deu 3 abraços, mas talvez faz uma semana que não abraçava ninguém. Aí, talvez faz um dia que você dorme todo dia, acorda com alguém dentro da tua casa e não abraça. Eu conheço casais, marido e mulher, que acordam de manhã, não falam bom dia, não dá um beijo, não fala que ama, não tem relação afetiva. Está dentro de casa trocando ideia pelo WhatsApp. Ô marido, vem jantar. Ô esposa, essa cueca jogada no sofá aqui, é para lavar? O que é? Está trocando ideia pelo WhatsApp, dentro de casa, não tem relacionamento. E aí o que está acontecendo? Bem, mas eu sei que o assunto é liderança, mas que você possa liderar a sua vida, em primeiro lugar, para que você possa depois conduzir as pessoas que você lidera. Mas lembre-se sempre da mensagem, liderar é influenciar.
Esse é o caminho da liderança, a influência. E você influencia pela sua vida, pelo seu estilo de vida, por aquilo que você acredita e que você caminha, que você faz com o seu tempo, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua vida no geral, para que você possa influenciar pessoas para o bem também. Deus abençoe. Eu vou colocar mais um último slide aqui, que é o do meu... Agora esse aqui eu corrigi, tá? Tá o meu Instagram, tá o meu WhatsApp. Você que tem equipe, você que tem empresa, tem colaborador, se desejar depois trocar uma ideia para a gente fazer um trabalho com a sua equipe também, no futuro, fique à vontade, chama lá no WhatsApp, vamos trocar ideia, vamos agregar conhecimento na vida uns dos outros. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado. Isso é